Olá, como então nós mencionamos, aqui é o Medina e eu vou fazer um comentário, né, a este julgado importantíssimo que acaba de ser proferido no Supremo Tribunal Federal. Julgado esse que suspendeu concomitantemente dois atos. Um ato do Poder Executivo, que foi um decreto que dispôs sobre o IOF, e um ato do Congresso Nacional, que é um decreto legislativo que teve por propósito impedir a produção de efeitos por esse ato realizado pela Presidência da República, né? E, na sequência, houve, então, essa disputa sobre se saber se qualquer um desses atos seria legítimo, seria conforme a Constituição, e, inevitavelmente, isso acabou sendo juridicizado, né? Houve ação movida tanto pelo governo federal, como também ação movida por partidos políticos, e todas em sentidos variados, como a gente vai verificar aqui, tá bom? Então, eu quero analisar com vocês os principais aspectos derivados desse julgamento em relação a esses dois atos normativos distintos, e também quero tratar, ao final, sobre esse ponto, essa questão em particular, muito importante também, que diz respeito à possibilidade de haver conciliação no âmbito da jurisdição constitucional. Por quê? Porque o ministro relator marcou uma audiência de conciliação, né, de que participarão aqueles que estão litigando no feito, como autores, né, e também os principais atores do cenário jurídico-político, né? Isso é muito interessante, isso envolve outras questões. Então, essas são as três partes aqui da minha exposição, tá bom? Bom, em primeiro lugar, um aspecto aqui descritivo, factual, ainda sem uma análise. Vou descrever aqui com vocês, para vocês, as ações constitucionais que estão agora tramitando no Congresso Nacional e em qual contexto, né, essa decisão proferida agora no final da semana passada, em qual contexto esse pronunciamento se insere, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês a decisão monocrática que foi proferida pelo ministro, tá certo? O ministro relator Alexandre de Moraes. Que uma coisa interessante, a decisão monocrática foi proferida no âmbito da medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 96. No entanto, né, nós temos aqui também outras ações constitucionais que foram movidas, né? Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 7827, e a ADI também 7839. A ADI 7827, então percebam que essa aqui é uma decisão conjunta que diz respeito a todas essas ações de constitucionalidade, tá certo? Então, vejam, quem moveu a ADI 7827? O Partido Liberal, né? Esse Partido Liberal, que é o Partido Liberal, que questiona a constitucionalidade dos decretos presidenciais números 12466 e 12467, que levaram a alíquota do IOF, certo? A gente tem também uma outra ação de constitucionalidade que foi movida pelo PSOL, que é a D7839. Essa já tem por objeto o decreto legislativo do Congresso Nacional, que, né, sustou aqueles decretos feitos pela Presidência da República. Então, uma ADI tem por objeto o decreto da presidência, outra ADI tem por objeto o decreto legislativo do Congresso Nacional. E temos ainda, por fim, uma ação declaratória de constitucionalidade, que é a que está aqui no cabeçalho das folhas, né? Que é a ação declaratória de constitucionalidade 96, movida pela Presidência da República, em que quer ver reconhecida a constitucionalidade do decreto presidencial que tratou do IOF e, como consequência, a invalidação por inconstitucionalidade do decreto legislativo produzido pelo Congresso Nacional, tá certo? Então, esse é o objeto aqui da nossa análise daqui em diante. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês é a parte do pronunciamento judicial que tratou da possível inconstitucionalidade do decreto presidencial. Eu não vou descer aqui as minúcias, tá certo?
mas, né, o que me parece interessante destacar é que o ministro relator ele considerou que poderia estar havendo desvio de finalidade em relação a esse IOF. Por quê? Porque o IOF ele não teria natureza arrecadatória, né? Então, como ele tem um outro propósito, com o decreto presidencial se estaria a violar a finalidade do IOF, tá certo? Que ele destaca, inclusive, trechos de entrevistas e tal. Eu e o Marcos, nosso parceiro, né, na área aqui de direito tributário, nós escrevemos um texto que foi publicado em vários sites jurídicos e está também no site do nosso escritório, sobre a constitucionalidade do pacote fiscal. Foi publicado no dia 20 de junho, já faz algum tempinho, mas o que a gente sustentou também era, ou foi a inconstitucionalidade do IOF, né? Então percebam que essas razões que a gente colocou aqui, né, também servem a justificar que o IOF, nos termos ali do decreto presidencial, seria inconstitucional, né? Porque ele fugiria do seu propósito de atuação como instrumento regulatório e interventivo, e não para fins de arrecadação. E esse foi, como vocês veem aqui, o principal fundamento mencionado pelo ministro relator, né? O desvio de finalidade, se efetivamente comprovado, é causa de inconstitucionalidade. Então, aqui, aparentemente, o ministro relator antecipa qual é o entendimento dele, né, em relação a essa matéria, tá certo? Ele, pelo menos em princípio, e aliás, por essas razões, é que ele vai suspender os efeitos do decreto presidencial aqui, tá certo? Então, eu quero encerrar essa parte e prosseguir agora para a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto legislativo. Veja só que interessante. O decreto presidencial, que tratou do IOF, ele não tem natureza, segundo o que se tem entendido, né, não tem a natureza de um decreto que exista para disciplinar, para disciplinar o que está em lei, né? Ou seja, não é um decreto que tem por propósito regulamentar algo que está em lei. A Constituição Federal, eu vou colocar aqui na tela para vocês, a Constituição Federal chama a atenção para essa diferença existente entre esses decretos, né? O artigo 84 da Constituição Federal, ele vai dispor claramente, vejam, compete privativamente à Presidência da República, inciso 4º, sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Esse é um decreto regulamentar, né? Agora, há outros decretos, né? Então, aqui o inciso 6º, por exemplo, vai falar sobre os decretos que a doutrina chama de decretos autônomos, né? Que podem ter outras finalidades. No caso aqui, a gente está falando do decreto que dispôs sobre o IOF. Opa, eu coloquei 135, não, 153. E esse decreto, ele foi expedido pela Presidência da República para dar cumprimento ao que dispõe ali o parágrafo 1º do artigo 153. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos aqui referidos, dentre os quais está, né, o IOF, tá certo? Então, quando a Presidência da República expede um decreto nesses termos aqui, a Presidência da República não está expedindo um decreto regulamentar, né? É um decreto autônomo, né? E esse foi o ponto levado em consideração pelo ministro para conceder a liminar também para suspender os efeitos do decreto legislativo. Por quê? Porque o decreto legislativo ele pode sustar efeitos, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, ele pode sustar efeitos de decretos que tenham sido expedidos pela Presidência da República com o propósito de regulamentar uma lei editada pelo Congresso, e não é este o caso, né? Esse decreto é considerado um decreto autônomo. Então, veja, o fato de ele ser um decreto autônomo justifica o ajuizamento de ADIM contra ele. Se fosse um decreto regulamentar, não caberia o ajuizamento de uma ação
direta de inconstitucionalidade contra ele, porque daí você está alegando, eventualmente, uma desconformidade entre o decreto e a lei que está sendo regulamentada pelo decreto. Isso não é violação à Constituição, não cabe a DIN, né? E, do outro lado da moeda, o Congresso Nacional poderia atuar por decreto legislativo apenas se nós estivéssemos ali diante de um decreto regulamentar e não de um decreto autônomo, né? Então, isso explica o fumus boniuris, vamos dizer assim, as razões de direito pelas quais o ministro entendeu que era o caso de suspender os efeitos aqui desse decreto legislativo também. Pois bem, pessoal, agora vamos falar aqui da terceira parte da decisão, que é igualmente relevante e que tem gerado bastante polêmica. Por quê? Porque o ministro ele concedeu a liminar, ele suspendeu os efeitos tanto do decreto presidencial, né, que, como nós mencionamos, né, é um decreto autônomo, não é um decreto regulamentar, e também porque ele entendeu que nesse decreto autônomo estaria se desviando ali dos propósitos do IOF, né, e suspendeu também os efeitos do decreto legislativo. Mas, além disso, o ministro ele foi além e também marcou uma audiência de conciliação. Vejam aqui, vou colocar aqui para vocês na tela esse trecho, que é o trecho que interessa do pronunciamento do ministro, né? Ele disse: o mandamento constitucional previsto no artigo 2º, etc., né, independência e harmonia, sendo, portanto, necessário, na presente hipótese, a designação da audiência de conciliação a ser realizada no dia 15 de julho, né? E daí determinou a intimação desses entes aqui da República e também das partes do processo, né? E daí, então, após a audiência, disse o ministro, né, ele vai verificar se ele mantém ou não a liminar concedida, né? Isso é uma coisa interessante, porque é uma audiência de conciliação em que ele quer ouvir as partes, é isso, né? Talvez seja isso. Bom, pessoal, primeiro ponto, muita gente comentando, sobretudo nas redes sociais, né, que seria uma coisa absolutamente nova o Supremo Tribunal Federal atuando com esse propósito de viabilizar uma solução consensual da lide objetiva, será? Né, no contexto da jurisdição constitucional. E daí muita gente chama isso de jurisdição constitucional consensual ou possibilidade de acordos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como mencionei, isso não é algo absolutamente novo, pelo contrário, né? Se vocês, eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês, né? Se vocês acessarem a própria página do Supremo Tribunal Federal, vocês vão verificar ali uma série de demandas. Vamos lá, tentar colocar aqui na tela para vocês. Uma série de demandas em que, assim, acho que vai dar certo. Uma série de demandas em que em que há a possibilidade ou até a discussão quanto à viabilidade de realização de acordos, né? Então vocês vejam ali que tem um grande número de acordos já homologados, acordos em análise, né? Alguns casos em que não houve acordo. Agora vejam só, pessoal, importante observar o seguinte: esses acordos, a maior parte deles, a imensa maioria deles, têm sido realizados em ações cíveis originárias, né? Essas ações cíveis originárias são ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal por sua competência originária. Então, não está aqui em jogo necessariamente o desenvolvimento de uma questão constitucional. O Supremo não está atuando aqui como quem julga uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, para definir que é uma norma constitucional ou não, né? Então, são às vezes, ou muitas vezes, né, são ações entre entes, né, da nossa federação. É uma ação de um Estado contra a União, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Aqui, a inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplência, questões dessa natureza. Existem outras ações também de índole, de certo modo, individual também, né? Ou melhor dizendo, que tem a ver com a realização de direitos fundamentais, e normalmente ligam-se a questões estruturais, como é a DPF 165. Essa DPF 165 ela é interessante por quê? Porque tenho a impressão de que é o primeiro dos precedentes que trataram do tema. Eu até acho que eu vou colocar aqui para vocês na tela, porque eu tratei desse assunto na minha Constituição Federal comentada.
Então, na Constituição Federal comentada, vamos lá, está aqui ao lado, tem um PDF aqui que eu vou colocar na tela, né? Eu destaquei a possibilidade de conciliação em processos objetivos, chamando atenção para esse pronunciamento que foi proferido no âmbito da ADPF 165, né, da relatoria do ministro, na época, ministro Lewandowski. Agora, o que é interessante é o seguinte, né, o que o Supremo destacou naquele contexto, que seria possível, em processo de natureza objetiva, a celebração de um acordo quando verificada a existência de conflito intersubjetivo subjacente, né? E aqui, então, eles acabaram por fazer uma composição e houve a homologação desse acordo, né? Que tem a ver ali com aquelas diferenças dos planos econômicos Collor, etc., lá da década de 90 e até, acho que anteriores, né? Agora, vejam só que importante o que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, que o fato de ter havido conciliação, e aqui tem a impressão, né, os titulares individuais, né, eles têm direito individual homogêneo aqui, o fato de ter havido aqui uma conciliação não inibiu, não evitou que a Corte Constitucional, nosso Supremo Tribunal Federal, não viesse a decidir sobre a questão constitucional, né? O processo prosseguiu e aí foi proferido o acórdão, foi designado daí, então, o ministro Zanin como relator por conta da aposentadoria do ministro Lewandowski, e agora, há poucos dias, em maio deste ano, foi julgada aquela DPF. E o relator, né, destacou aqui a necessidade de se decidir sobre a matéria. Por quê? Por conta da segurança jurídica, né? Ou seja, eles falam, ó, houve o acordo, eles até vão falar sobre os efeitos jurídicos do acordo realizado, etc., né? Especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. Mas, disse aqui nas razões, na ratio decidendi, né? Nas razões de decidir, melhor dizendo, o julgamento definitivo da DPF se impõe mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo. Para quê? Para assegurar a segurança jurídica. Então, a realização desse acordo por entes que foram considerados ali legitimados para essa composição, porque é possível a realização de acordo em ações coletivas, né? Para dispor sobre direitos individuais homogêneos, desde que para favorecer os titulares dos direitos individuais, né? Evidentemente, eu, legitimado extraordinário, não posso criar deveres para os titulares dos direitos individuais que eu estou ali representando e nem reduzir direitos, né? Essa é uma questão polêmica, eu acho que não vale a pena entrar aqui, mas o fato é, o acordo, se tiver havido, tem a ver com a dimensão subjetiva, direta ou indiretamente ali envolvida. E isso se manifesta claramente em ADPFs, como foi esse caso aqui. Agora, no caso da DPF também, muitas vezes a gente está diante daqueles litígios de natureza estrutural ou estruturantes, né? Isso também vai impor uma forma peculiar de realização de cumprimento de decisões judiciais. E aí, então, vai ser um campo fértil para a realização de convenções processuais, sobretudo, menos convenções sobre direito material, que seria uma transação, por exemplo, embora isso também seja possível, mas mais convenções de natureza processual no sentido de estabelecer metas, estabelecer calendário, né, para o cumprimento de uma decisão judicial, por exemplo, né? Então, o Supremo pode ter proferido uma decisão judicial, mas para o cumprimento dessa decisão judicial, a gente vai ter que estabelecer cronogramas, metas, objetivos, eventualmente chamar mais alguém para participar do cumprimento dessa decisão judicial. Aí, então, é campo fértil também, pessoal, para a realização de composições, né? Agora, deixa eu voltar naquela tela que a gente estava ali antes, do Supremo Tribunal Federal, em que ele tem aqui essa tabela sobre os casos, né, que estão sendo analisados lá e a possibilidade de acordo. Então, mas enquanto carrega a página aqui, fica claro, pessoal, que a possibilidade de composição no Supremo Tribunal Federal ela é justificável em algumas circunstâncias como essas que a gente examinou até aqui. Agora, o que tem realmente causa mais espécie é a possibilidade de haver um acordo em uma ação direta de inconstitucionalidade. Vejam, já há outros casos em análise, como eu estou colocando aqui na tela para vocês, né? De ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre esses temas,
né? Uma dessas ações, que é a ação que eu trouxe aqui para destacar a vocês, versa sobre aquela questão relacionada a limite de vagas para candidatas do sexo feminino. Quer ver? É de número 7486, isso? No estado do Pará. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, para ficar mais claro, que isso aqui realmente é muito interessante, né? Então, vejam ali, ação direta de inconstitucionalidade do Pará. É uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida, né, foi movida, né, para evitar a aplicação de um dispositivo que autorizava a administração fixar percentual diferenciado de vagas para homens e mulheres e havia restringido a participação feminina. Que é interessante essa questão. Mas aí, o que aconteceu? Neste caso aqui, antes do julgamento, antes da aprovação deste acórdão, houve um acordo, né, um acordo que viabilizou, deixa eu ver aqui se eu abro aqui esta parte, né, da decisão, mas houve um acordo que viabilizou o ingresso, né, dessas mulheres no âmbito desse certame, desse concurso, né? De modo que não houvesse restrição à participação delas, né? Depois desse acordo, no entanto, prosseguiu o julgamento, né? Ó, então vejam aqui o que eu queria destacar aqui, né? Não, considerando as razões e tal, foi realizada a audiência de conciliação no SOL, etc., né? Acordou-se o prosseguimento dos certames para ingresso nos cursos. Então, foi feito esse acordo, sem limitação de gênero. Agora, vejam, isso não significou, contudo, a extinção do processo. Por quê? Porque o Supremo ainda tinha, como de fato nesse caso aqui ele fez, né? Ele tinha que julgar a questão constitucional aqui, né? Então, houve o acordo, mas ele tinha que deliberar sobre a questão constitucional. E daí o Supremo, né, tratou da constitucionalidade do dispositivo e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de expressões sobre percentual e de qualquer uma delas que restringia a participação feminina no concurso. Por que eu estou querendo colocar isso aqui para vocês, pessoal? Porque percebam que o âmbito do acordo, primeiro ponto, ele não disse respeito à atuação de entes, né, como um ente legislativo versus executivo, ele tratou de direitos que eventualmente diriam respeito aqueles direitos subjetivos que de alguma tem ligação direta ou indireta com o que está sendo ali objeto de julgamento. No primeiro caso, né, que eu analisei, foi feita uma composição relacionada aos planos econômicos para reconhecer direitos a essas pessoas, né, a esses poupadores e assim por diante. E nesse segundo caso, foi realizado um acordo para viabilizar desde logo a participação das mulheres no concurso público para policial, né? E, no entanto, o que eu quero destacar aqui é que isso não implicou na extinção da lide, né? O Código de Processo Civil, que é aplicado nesses casos no artigo 487, ele estabelece que há resolução do mérito quando há composição, sim, mas essa composição diz respeito, que ali foram realizadas, diz respeito aos direitos subjetivos. Não versou sobre o direito objetivo, a constitucionalidade dos planos, né, a constitucionalidade da lei que restringe participação feminina no concurso para policial. E em ambos os casos, o processo prosseguiu para que houvesse decisão a respeito disso, né? Então, com isso eu quero dizer que, sob o meu ponto de vista, e respeitadas as opiniões diferentes, o fato de haver alguma composição política entre Presidência da República e Congresso Nacional na audiência do dia 15, ou antes ou depois, não impede, pelo contrário, né, não inibe, não justifica que o Supremo Tribunal Federal não deixe de tratar especificamente sobre a constitucionalidade do decreto presidencial e a constitucionalidade do decreto legislativo, que eu analisei nas outras partes aqui da minha exposição. Por quê? Porque nós precisamos saber qual o limite constitucional à emissão de um decreto presidencial autônomo e nós precisamos saber qual o limite constitucional, né, à expedição de um decreto legislativo.
tá certo? Compete ao Supremo principalmente a guarda da Constituição, é o que está no artigo 102 caput da nossa Constituição Federal. Então, o fato de eventualmente haver uma composição política, né, que é o que se trata aqui, entre a Presidência da República e o Congresso Nacional, não justifica que o Supremo Tribunal Federal deixe de tratar dessa matéria muito relevante, né? Agora, me parece também algo muito interessante, merece aqui ser destacado, a circunstância de nós estarmos diante de um Supremo Tribunal Federal atuando como agente conciliador entre os outros entes, né? Os outros órgãos, vamos dizer assim. Né? Nós temos o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então, o Judiciário está convidando os demais entes, os demais órgãos, né? O Executivo e o Legislativo, para sentar à mesa e negociarem. Isso também chama a atenção, porque é um contexto em que o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, manifesta uma espécie de atuação marcadamente política, né? Por que não dizer? Me parece que sim, porque não há como deixar de ser um pouco político em circunstâncias como essa. A própria decisão de marcar a audiência de conciliação é uma decisão política. Vejam que uma atuação parecida com essa, algumas pessoas podem dizer, olha, no Canadá existe também diálogos, e assim também na Alemanha existem diálogos institucionais e tal sobre temas como esse, mas não me parece que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Por quê? Porque aqui no Brasil, né, o Judiciário, no caso o Supremo, está atuando ali ou como um conciliador ou como um mediador, né? E como conciliador, ele poderia sugerir, apresentar sugestões, né, aos litigantes, se eu considero que é um litígio subjetivo, muitas aspas aqui, entre esses dois entes, né? E vejam, quando eu homologo um acordo, se houver essa possibilidade nesse caso, eu, judiciário, não me submeto ao acordo homologado, eu só verifico se ele é válido, ele não me vincula, eu vou ter que julgar essa questão de direito depois, né? Ou o Supremo estaria atuando aqui como mediador. O mediador é aquele que, sem apresentar sugestões às partes, ele viabiliza o diálogo, né, entre as partes para que elas próprias encontrem a solução para o litígio, é o que está ali no próprio Código de Processo Civil. Agora, fica clara que é uma importante inflexão na relação entre esses órgãos, na relação entre esses poderes, né? Já há muitos anos, o Supremo Tribunal Federal tem atuado de maneira cada vez mais ativa, seja porque ele quer, seja porque os demais órgãos assim também o querem, né? Tanto o Poder Executivo nos anos anteriores, quanto o Poder Legislativo nos anos anteriores, eles têm de um modo, se submetido a essa ampliação do espectro de atuação do Supremo. Então, basta citar como exemplo o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, né, em que o Supremo Tribunal Federal disse que as suas decisões proferidas no julgamento de recurso extraordinário, por exemplo, sobre a inconstitucionalidade de leis, não dependia da suspensão da sua eficácia pelo Supremo, pelo Senado. Isso é coisa antiga já, né? Para muitos ativismo, eu sigo esse modo de pensar, para outros uma mera mutação constitucional, mas o fato é, o Congresso Nacional, na época o Senado Federal, não se opôs a isso. E para citar um exemplo recente, que eu gosto de citar bastante, que é o da Lei 13.300, que disciplinou o mandado de injunção. A própria lei estabelece que o Supremo Tribunal Federal, quando julga o mandado de injunção, ele pode estabelecer o sentido da norma, inclusive para eficácia, com efeito erga omnes, enquanto não houver deliberação do Congresso Nacional. Ou seja, é a aderência da lei que foi estabelecida pelo Congresso Nacional a uma visão concretista da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, como corte constitucional no contexto brasileiro, e é bem peculiar o contexto brasileiro, ele atua como órgão jurídico constitucional político, e não meramente jurídico e não meramente, evidentemente, não político, mas não apenas jurídico. As decisões de uma corte constitucional têm repercussão política, inevitavelmente, e aprecia razões políticas à luz da Constituição. Né? Então, é uma inevitabilidade desse tipo de atuação, sobretudo no contexto brasileiro, em que isso conta, se não com a complacência, talvez até com o estímulo dos demais entes, dos demais poderes. Então, essa é a minha primeira opinião, essa é a minha primeira impressão.
nós estamos vendo uma mudança no modo como esses órgãos se relacionam, né? É uma evolução de algo que já vem acontecendo há algum tempo, tá certo? E a gente vai ter que analisar os próximos passos para ver como é que esse sistema interacional vai se consolidar. É isso por enquanto, aguardo a opinião de vocês, deixe aí no seu comentário, até a próxima.